Eu recebi um pedido para cobrir esse livro há não muito tempo atrás e coincidiu de ele já estar na minha lista de leitura há um tempo. E é um livro que eu tinha ouvido pouco sobre, até relativamente, eu não vi tanta gente assim cobrindo ele, mas o pouco que eu sabia me deixou curiosa. Fluids é um livro de 2022, escrito por May Lates, sim, uma mulher, e eu acho que essa é a primeira vez que eu leio um splatter escrito por uma mulher. E sim, isso faz toda a diferença, principalmente quando você coloca do lado de Queen Boss Slay, por exemplo, que tem uma protagonista feminina, mas que claramente foi escrita por um homem. Não é o caso aqui. Só que, antes da gente começar a história, como eu sempre faço, eu gostaria de ler a nota da autora. Eu acho que eu nunca fiz isso antes aqui no canal, né, ler as notas dos autores, mas eu acho que essa aqui é até interessante. Olá, meu nome é May e, infelizmente, esse é o meu livro. Tem muitos outros iguais a esse, mas esse aqui é meu. Eu quis criar uma história que pegasse elementos dos nossos faux pas e tabus sociais e desse um significado real e tangível para eles. Eu também queria falar sobre os meus traumas. Tem muitos outros iguais a esse, mas esse aqui é o meu. Eu odeio muitas coisas nesse livro, e eu espero que ter escrito isso ajude a minha mente a processar tudo melhor. Eu acredito que a ficção é um jeito de proteger a nós mesmos dos nossos medos e desejos, e por isso eu escrevi o pior livro possível. Independente do motivo, você está aqui, e você só está lendo isso porque eu escrevi. Isso sou eu, e foi o que o mundo me ensinou. E é com isso que eu honestamente me preocupo todos os dias. Eu odeio esse livro. Odeio. Então, sem mais delongas, eis aqui um aviso de gatilhos para uma caralhada de coisa. Tem muito valor de choque, violência gráfica, tem umas paradas de estupro também que foram tão difíceis de escrever quanto são de ler. Tem abuso mesmo, do tipo que eu mesma passei. Então, eu tinha que colocar aqui. Originalmente não tinha a intenção de escrever um livro sobre os meus traumas tão diretamente assim. Eu só queria escrever alguma coisa que refletisse como é ser gay em 2021 e como é uma experiência terrível. Eu deixei o pior pro final, eu acho. Tem muitos fluidos corporais nesse livro. Talvez tenha sido uma coisa muito extrema pra mim, mas eu queria falar sobre o meu distúrbio alimentar. Eu acho que a ansiedade de ser gay, a ansiedade social e distúrbios alimentares são a pior combinação possível. Eu escrevi uma história que é completamente repelente a tesão. Foi um texto que era erótico até não ser mais. É a coisa menos atraente que eu já fiz na minha vida, mas fui eu quem fiz. Infelizmente, isso sou eu. E se você está lendo, infelizmente, também é você. May. E ela colocou um coraçãozinho do lado. Essa nota da autora tá no final do livro, mas eu tenho o hábito de ler no começo, independente de onde a nota está, para ter um contexto melhor de como essa história veio ao mundo, né? Por que que ela existe. E depois de ler, eu digo que eu entendo bastante a perspectiva dela, mas eu vou falar mais disso no final do vídeo. Antes de começar, eu quero deixar o alerta de que esse livro é muito confuso, então vai ter esse vídeo aqui, vai ter um formato um pouco diferente dos outros que eu já fiz, só pra eu conseguir fazer essa história fazer um pouco mais de sentido, além de vocês acompanharem um pouco mais de perto a minha confusão enquanto eu tava lendo. Nesse livro, nós acompanhamos a Lauren, uma moça bissexual de 28 anos, que vive sozinha no interior dos Estados Unidos. Nem sempre ela viveu sozinha. Antes ela vivia nessa casa com o pai dela e realmente eles não se davam muito bem. Na verdade, a Lauren nunca teve uma boa relação com os pais. Ela teve vários problemas de saúde mental ao longo da vida, ideação suicida, automutilação, e ao que tudo indica, ela não era levada a sério pelos pais. Mas agora que o pai dela se foi, ela sente aquele arrependimento de não ter feito as coisas darem certo antes que fosse tarde. Ele faleceu há alguns meses de Covid, e sim, esse livro se passa durante a pandemia, e esse pano de fundo meio que assombra a narrativa de uma forma muito presente, tá? Então tenham em mente que enquanto toda essa história tá acontecendo, tá rolando a pandemia de Covid. Desde a morte do pai, a Lauren tá passando por aquele período difícil de tentar computar o luto num mundo que parece que tá acabando e viver essa nova fase da vida sozinha. E ela lida com isso de uma forma não muito saudável. Ela passa o dia inteiro passeando por perfis no Tinder e procurando pessoas pra transar. E apesar de encontrar algumas pessoas aqui e ali, ela nunca achou alguém tão interessante assim. Até que um dia ela dá match com alguém. Oi, meu nome é Dália, eu só queria dizer que eu te achei muito foda. E parece que a Lauren tá tomando banho quando ela recebe essa mensagem, porque ela fala sobre como a água lava a vontade de morrer e reacende o tesão. Pau no seu cu, você que é foda. Meu nome é Lauren. A Lauren e a Dália claramente têm probleminhas. A Lauren talvez um pouco mais, só que escuta isso. O caminho pro meu coração é por uma floresta escura. Vamos andar de mãos dadas e falar sobre Jeffrey Dahmer.
Essa é a bio da Dália no Tinder. E, meu Deus, ela é muito trevosa. Ela. Enquanto conversando com a Dália, a Lauren lembra da primeira menina com quem ela ficou no ensino médio, que foi a primeira vez dessa menina, se eu não me engano, e saiu sangue. E talvez a Lauren devesse ter cortado as unhas antes, né? Meu Deus, você é muito Ed, puta que pariu. Nossa, uma mulher tentando conquistar o coração dela, que honra. Mas na verdade é só uma questão de semelhança mesmo. Mas é ela, né? Porra, ela tem 29 anos e pôster de banda na parede, pinta as unhas de preto. Essa menina na internet acabou de esfregar isso na cara dela. Você que é, quantos anos você tem? Ninguém nunca te mandou lavar uma louça? E sim, de graça assim mesmo, tá? A Lauren leu em algum lugar que se você for grossa e agir como se não tivesse nem aí, tem o efeito oposto. Ou só abre espaço pra dúvida mesmo. Faz com que quem tá do outro lado se perguntar se você realmente é de verdade. Vamos de videochamada. No fim, acaba que a videochamada não rola. A Dália amarela na hora e diz que ela tem dismorfia corporal seríssima e que ela não consegue olhar pro próprio rosto nem pro próprio corpo sem sentir um desconforto terrível. E a Lauren simpatiza com o sentimento. Através de mensagens, a gente descobre um pouco mais sobre a Dália. Ela tem mais ou menos a mesma idade que a Lauren, ela mora numa cidadezinha, ela é gay. Só que essa cidadezinha não é muito receptiva a gays, então ela não tem muitos amigos, apesar de a mãe dela levar ela sempre num grupo de apoio para membros da comunidade ali na cidade. Ainda assim, a Dália tem certeza de que não é totalmente aceita pela mãe. Além de que ela também é muito Ed, meu Deus, como ela é trevosa, solidão me fez solidão. A Lauren e a Dália continuam conversando, falando sobre os seus serial killers favoritos, mas só conversar por mensagem não é o suficiente, e a Lauren quer conversar mais firme, entre aspas, com a Dália. Não precisa nem ser por vídeo, não, pode ser por chamada de voz normal. A Lauren só precisa de algum tipo de conexão minimamente palpável. Depois de muito papinho e um ataque de vômito aparentemente induzido, a Lauren consegue convencer a Dália a falar por telefone. Mas no começo, a Dália não responde. Pelo menos não com palavras, porque ela começa a miar do outro lado da linha. Sim, miar igual o meu gato faz no fundo das gravações. Hoje, pelo menos por enquanto, ele ainda tá até caladinho. Quando a Lauren perde a paciência e diz que vai desligar, as duas começam a conversar de verdade. A Dália admite que tá com um pouco de medo de conhecer pessoas novas e a Lauren deixa ela muito nervosa. E sabe qual que é a resposta da Lauren? Abre aspas. Sabe o que eu acho, Dália? Eu acho que a gente precisa uma da outra. Eu quero ser sua melhor amiga no mundo, eu quero ir pra Disney com você, eu quero te levar pra praia e beber cerveja e usar drogas. Você usa drogas? Eu quero te apresentar pra minha mãe, não pra ter a aprovação dela nem nada, só pra esfregar na cara dela que eu tenho alguém. Eu quero ser a sua melhor amiga. Garota, eu sei que sáfica tem esse estereótipo de ser muito emocionada e tal. Gente, experiência própria. Foi assim com a minha ex. A gente transou uma vez numa festa e namoramos por 1 ano, mas puta que pariu. Calma, filha. Até a Dália fica um pouco assustada com essa história porque ela manda a gente nem se conhece e a Lauren meio que quebra a cara porque ela tava imaginando uma coisa muito mais grandiosa, mas era só ela mesma ali na borda do vaso vomitando um ácido de estômago porque a Dália tava bem desconfortável com essa conversa. Ah, comentário. Eu não vou ficar falando isso o tempo todo pra não ficar repetitivo, mas a Lauren vomita muito ao longo do livro. Parece que ela tem algum tipo de refluxo por estresse, sei lá, mas a Dália é um gatilho muito forte desde que elas começaram a conversar. Então são parágrafos e mais parágrafos da Lauren descrevendo o vômito, então não repara, eu vou pular assim esses parágrafos, essas descrições super detalhadas por questão de tempo e praticidade mesmo, mas tenha em mente que a Lauren vomita bastante. Enfim, continuando. No dia seguinte, a Dália pergunta se a Lauren tem uma conta na Steam pra elas jogarem alguma coisa juntas, e a Lauren tem um ataque de pelanca, toda dramática, porque ela fala que Ai, você me deixa muito doente. Toda vez que a gente conversa parece que eu vou morrer, tem alguma coisa vindo pra me matar. E toda vez que eu olho pro meu telefone era pra eu ver vídeo de gatinho, mas tem mensagem sua e eu nem sei como é que é a tua cara, você tá fudendo com a minha vida. bicha, calma, pelo amor de Deus. De alguma forma, isso faz a Dália tirar uma foto com a webcam no computador e mandar pra Lauren. O que acontece é o seguinte, a Dália sempre foi muito isolada, nunca teve muitos amigos, e agora tem essa maluca que meio que tá quase implorando pra ser amiga dela, e a Dália decide ignorar todos os alertas e continuar conversando com essa doida mesmo assim. Enfim, ela manda uma foto de 140 pixels e a Lauren tem um treco, porque ela não é mais bissexual, ela é
totalmente lésbica, ela não gosta mais de homem, nunca gostou. A Dália é a única mulher da vida dela e o problema não é só pensar e sentir isso, o problema é que ela manda isso pra coitada da Dália que só quer alguém pra conversar. Tá com a autoestima tão zerada que ela só aceita essa bizarrice toda, mas ela ainda manda um... Garota, você parece uma bomba. O tempo todo parece que você vai explodir, fazer uma merda gigantesca e vai respingar tudo em mim. E ela também conta que ela conheceu um cara que dançou com o Jeffrey Dahmer numa boate. E que esse cara conta isso pra todo mundo, que ele era feio demais pra ser vítima de um serial killer. Mas a Dália tem essa sensação conversando com a Lauren, de que ela tá dançando com o Jeffrey Dahmer. E a Lauren fica meio na defensiva, mas aí a Dália fala: Eu gosto de você. Eu também gosto de você. Namora comigo? Sim! Minha filha, você não tá falando com uma pessoa aleatória no Rabu, você acabou de comparar essa doida com serial killer. Garota! E a Lauren tem outro treco, porque agora ela é uma pessoa melhor e mais madura. E ela vai amar essa menina do jeito que ela merece, porque as duas vão ter uma vida linda juntas e vão transcender espiritualmente. E ela fala pro fantasma imaginário do pai dela que agora ela tem uma namorada e ela é da internet. A Dália diz que mora em Moore, em Oklahoma. A Lauren diz que é bem perto de onde ela mora e que ela sabe onde fica, porque o pai dela levava ela pra passear nessa região. E a Dália para de responder por algumas horas e durante esse tempo a Lauren fica tendo crises existenciais por ter basicamente falado pra Dália que sabe onde ela mora. Mas a Lauren diz que tá tudo bem. Ela manda uma mensagem depois, né, dizendo que tá tudo bem, que elas não precisam se encontrar ainda, mas que ela tá ansiosa para as duas se conhecerem pessoalmente. Mas enfim, como as duas agora estão oficialmente namorando, a Dália diz que tem que ser totalmente sincera com a Lauren e se revela uma mulher trans. E que ela tem medo de sair de casa por causa dessa cidade onde ela mora. Ela tem poucos amigos porque as pessoas da comunidade nessa cidade são linchadas. Tava com medo da reação da Lauren, era por isso que ela não tava tão relutante em fazer a chamada de vídeo, de voz, de mandar foto, etc. Porque ela tem medo das pessoas da cidade dela e ela tava com medo da Lauren. Ela diz que não é operada, que de fato ela não se incomoda tanto assim com isso, mas que ela não tá exatamente confortável em ter intimidade com alguém, e ela entende se a Lauren não quiser nada. A Dália explica que desde criança ela se enxergava como uma boneca, um quebra-cabeça, que ela imaginava que se ela conseguisse tirar fora partes do próprio corpo e mudasse elas de formato ou de lugar, ela conseguiria se sentir mais à vontade nesse corpo e no mundo ao redor. Mas que não é assim que funciona, e ela tem que viver com isso. Em geral, é uma explicação muito bonita até, ela é bem delicada e muito pessoal, o que faz sentido porque a May, a autora do livro, é uma mulher trans, então o jeito que ela lida com isso em texto é muito bonito e muito vulnerável, e por mensagem, a Lauren até reage bem, assim, né, se você olhar só pela perspectiva da Dália. A Lauren diz que tá tudo bem, que ela aceita isso de boa, mas que seria bom elas conversarem melhor pra que ela consiga entender as necessidades da Dália e tal. A Dália aparentemente fica aliviada, mas diz que ela precisa respirar um pouco porque foi sim um momento muito vulnerável pra ela. Só que, é claro, a gente não chegou na parte do livro que é só pela perspectiva da Dália. A gente ainda tá vendo as coisas pelos olhos da Lauren. E eu não sei se eu consegui deixar isso claro até agora, mas a Lauren não é uma pessoa muito boa. Não só pela questão de ela ser claramente mentalmente estável, isso é uma coisa à parte, mas é porque, em geral, ela é uma má pessoa mesmo. Mesmo porque, mesmo que por mensagem ela tenha tido a reação mais normal e sóbria que ela já demonstrou no livro, mentalmente, a Lauren tá sendo, no mínimo, insensível, porque a primeira coisa que ela pensa é em sexo. E ela simplesmente pega o carro e dirige 3 horas até Moore, Oklahoma, pra encontrar com a Dália, porque, sim, ela própria diz que não consegue pensar em nenhum motivo pra ela não fazer isso. Olha, eu consigo pensar em vários motivos de por que você não deveria fazer isso, Lauren, mas tudo bem. Ela sabe que ela tá sendo uma pessoa horrível, isso reflete no monólogo interno dela o tempo todo, mas ela continua porque ela claramente tá pouco se fudendo pro bem-estar e pro conforto da Dália. Então, são 6 da manhã, ela tá chapada de maconha, ela dirigiu 3 horas até Moore, Oklahoma, pra encontrar com essa menina, sem nem querer saber se a Dália queria se encontrar com ela ainda. Enfim, depois de um tempo, a Dália manda uma mensagem de bom dia, super fofinha, que, eu sonhei com você essa noite, e que foi um sonho super romântico delas andando de mãos dadas e tal, e a Lauren manda eu dirigi até a sua cidade. A Dália tem um treco, com toda a razão, porque
nem fudendo que ela vai encontrar com essa doida, que ela vai denunciar a conta da Lauren, mas a Lauren começa de papinho, que elas são feitas uma pra outra, que tá tudo bem, elas nem se conhecerem direito, que elas têm todo o tempo do mundo pra ficarem juntas, e que a Lauren vai ajudar a Dália a ser independente, a viver longe da mãe e ter uma vida plena e tal. A Dália sabe que isso é balela, tá? Ela sabe que ir atrás dessa maluca é suicídio, mas ela tá fragilizada num ambiente hostil, que ela quer sair, então ela ignora os alarmes e vai. Ela pega os hormônios que ela toma, uma muda de roupa, enfia tudo numa mochila e depois bota fogo no armário dela, onde ela guarda as roupas velhas e foge de casa pra encontrar com a Lauren. Lembrete que essas duas têm, tipo, quase 30 anos, tá? Aqui a gente já começa a ler um pouco pela perspectiva da Dália e ver o que ela acha da Lauren. A Dália descreve várias vezes ter medo da Lauren, que ela parece o tipo de pessoa que passou a vida inteira usando drogas, nunca se viciou em nenhuma em específico, mas que precisa estar sempre chapada pra funcionar semi-normalmente. A Dália sabe, mais uma vez, que fugir com a Lauren seria suicídio, mas ela vai mesmo assim porque não tem como ser pior do que ela vive agora. Enfim, as duas se encontram e enquanto a Dália quer sair de Oklahoma o mais rápido possível, a Lauren sugere que elas passem um tempo num hotelzinho de beira de estrada mesmo, porque ela não dorme há no mínimo 2 dias e ela precisa descansar um pouco. Enquanto a Lauren dormia, a Dália se pergunta se isso realmente foi uma boa ideia, porque deitar do lado de uma pessoa que você não confia é muito arriscado, e se a Lauren quiser atacar? A Dália consegue se defender, é claro, e ela tem um plano de defesa, de bater na cabeça da Lauren até quebrar o crânio, ela consegue fazer isso se ela quiser, mas a Lauren não parece ter intenção de ataque, só que ainda assim é difícil saber o que ela realmente quer. Então a Dália decide matar a Lauren primeiro, antes que ela pudesse fazer alguma coisa. Então, enquanto a Lauren tá dormindo, a Dália tenta sufocar ela com um travesseiro, o que não me parece uma decisão muito inteligente. Se a Dália quer se livrar da Lauren, ela podia simplesmente aproveitar que a mina tava dormindo e ir embora, mas não, ela tenta sufocar a Lauren. Mas aí é que tá, enquanto a Dália tá tentando matar a Lauren acha que elas estão transando. E mesmo que a Dália esteja claramente tentando acabar com aquela situação ali, a Lauren se convenceu de que é sexo e que as duas estão curtindo. Então foda-se, né? Depois que a Dália cansa, ela fala pra Lauren parar com isso porque não tava gostando e a reação da Lauren é: Eu posso te ensinar a gostar. E, mais uma vez, bicha, qual é o seu problema? Na cabeça da Lauren, as duas agora são iguais, elas estão em sintonia e realmente foram feitas uma pra outra. Ela e a Dália vão ser felizes para sempre, vivendo uma vida tipo Thelma e Louise. A Lauren decide que agora elas precisam de drogas, então elas vão até um cassino ali local. E você sabia que tem alguns cassinos em Oklahoma que você tem basicamente refil grátis de bebida? Mas esse cassino que elas vão ainda tá aberto, mesmo que vazio por causa da pandemia, e ali elas decidem um plano. A Dália vai fingir que o nome dela é Débora e que hoje é o aniversário de 18 anos dela e ela quer transar. E a Lauren vai fingir que é a Sarah, a irmã mais velha, que tá ajudando ela a procurar alguém. Elas encontram um cara, um perfil meio pai de família, que é o tipo de cara que deve ter MDMA ou cocaína na bolsa e alguma coisa do tipo, e que topa pagar $500 pra transar com a Dália. E que esse é o presente da Lauren pra Dália, e que ela pode fazer o que ela quiser com esse cara. Como já é de se esperar, as coisas dão muito errado. O cara começa a passar a mão na Dália, que não é uma experiência muito legal pra ela, porque mesmo que pareça que o cara não se importar com o fato de ela ser trans, ela se importa. E a situação já não tá mais tão divertida. Ela tá nua na frente de duas pessoas que não fazem ideia de como é ser ela, de como é se sentir tão errada, como se estivesse sendo violentada por Deus. A Dália dá um sinal e as duas atacam o cara, com ela dizendo que elas estavam ali pra roubar tudo que ele tinha e que se ele resistisse, elas iam matar ele e a esposa dele que estava hospedada em outro quarto. No começo ele não leva a sério, mas a Dália diz que ela tem coragem de fazer isso sim, porque ela tocou fogo na mãe dela e bate com a cabeça do cara na parede, mas o cara é sim mais forte que elas duas que estavam bêbadas e consegue reverter a situação. Ele nocauteia a Lauren e abusa da Dália. Quando a Lauren acorda, parece que a Dália morreu enquanto o cara abusava dela, então ela ataca o cara, fura os olhos dele e de alguma forma arranca o braço dele fora, pelo menos a mão dele, e deixa ele ali pra morrer, depois de ele aparentemente ter matado a Dália. Pra acabar de ferrar com a situação, quando ela vai roubar o cara, a carteira dele só tinha uma nota de 100 e não 5, igual tinha sido combinado. Então ela decide torturar o cara até ele passar a senha dele do banco. E ela meio que consegue, porque ele passa sim uma senha pra ela, mas depois ela tenta acordar a Dália, só que não se mexe.
Ela grita, chora e sacode, mas a Dália não acorda. A Lauren consegue fazer ela engolir um pouco de água, o que significa que ela não tá necessariamente morta, mas que ela provavelmente não vai sobreviver. Ela tá inconsciente, frágil e machucada, então a Lauren só sai do quarto e deixa o cara sangrando com o corpo da Dália para eles serem encontrados pelas autoridades. Ela entra no carro e sai dirigindo. No dia seguinte, ela tenta usar o cartão do cara para sacar dinheiro, só que o cartão bloqueou, que significa que ou ele passou a senha errada, ou já encontraram os corpos e a polícia bloqueou o cartão, ou a esposa do cara bloqueou o cartão de sacanagem. Seja lá qual for a explicação, ela decide voltar pro cassino para conseguir arrumar alguma coisa, pelo menos da esposa do cara. Depois de algumas horas no estacionamento, sem nenhum movimento de polícia nem nada, a Lauren finalmente entra de volta no hotel do cassino, para na loja do hotel, compra uma faca e volta pro quarto. Mas o quarto tá trancado, o cartão-chave não passa quantas vezes ela tente abrir. Na recepção, a moça diz que já tinham feito o check-out. Como a Lauren tem quase certeza de que ela deixou o cara pra morrer, deve ter sido a Dália, com certeza. A recepcionista diz que não sabe de nada de quem tava lá, de quem saiu, só que foi feito o check-out e que o quarto tinha sido limpo pro próximo hóspede. A Lauren consegue pegar a chave para esse quarto de novo e quando ela entra, realmente estava totalmente limpo, não tinha nem sinal de que alguma coisa horrível tinha acontecido lá ontem. A Dália não estava lá, o cara não estava lá, e a única evidência de que aqueles eventos tinham acontecido eram o cartão de banco que a Lauren tinha roubado do cara. O nome dele era Daniel e ele tinha estuprado a Dália naquele quarto. Ele tinha morrido naquele quarto e ele tinha uma esposa que ainda estava hospedada naquele hotel. Então, a Lauren vai atrás dela. A Lauren invade o quarto de hotel enquanto a esposa estava tomando banho e espera ela terminar. Quando a mulher termina o banho, ela dá de cara com a Lauren, toda ensanguentada, segurando uma faca. E a Lauren ataca a mulher, bota a faca no pescoço dela e manda ela falar onde é que tava o Daniel e por que o cartão dele estava bloqueado. A mulher fala que não sabe onde o marido dele tá e que ela mesma tinha bloqueado o cartão porque não aguentava mais ele traindo ela o tempo todo. A Lauren acredita porque essa moça não parece o tipo que mentiria sob ameaça, então ela conta o que o David fez com a Dália, do acordo, né, que se o David não desse todo o dinheiro pra elas, elas iam matar ele e a esposa, e que agora ela ia matar essa mulher, porque esse era o plano. Por causa do nervosismo, a Lauren acaba vomitando em cima da mulher, mas como tem muito tempo que ela não come nada, é só bile e fleuma. E aí a mulher vomita de volta, mas como ela tá deitada de costas, ela começa a sufocar com o vômito e a Lauren vira ela de ladinho pra deixar escorrer. E aí a moça vê a oportunidade pra tentar fugir, mas enquanto ela tá tentando correr, ela escorrega nos fluidos ali no chão, que não tem só vômito, nos fluidos ali no chão, e ela bate de cara na parede e a cabeça dela estoura igual uma melancia. Nós não estamos aqui pra discutir a veracidade do gore no livro de Splatterpunk, mas isso aqui me fez parar um pouco pra tentar entender como é que aconteceu, porque mesmo que tenha sido um impacto muito forte, né, o que parece que foi, eu acho difícil ter arrancado metade da cara dela. Enfim, a Lauren começa a torturar essa mulher no chão do banheiro, usando aquela faca que ela comprou na loja do hotel, e ela percebe que isso dá muito tesão, e que ela sente satisfação em machucar e torturar os outros, e que essa mulher também tá adorando, né? Igual a Dália adorou aquilo lá que elas fizeram no hotel antes de irem pro cassino. Ela faz carinho no cabelo da mulher, beija ela e diz que vai cuidar dela agora. Ela pode sim deixar morrer rápido e sem dor, mas é claro que a Lauren não vai fazer isso, né? Porque ela gosta de torturar as pessoas pelo próprio prazer. Então ela começa a usar a faca. Ela sempre quis saber o quanto uma pessoa consegue aguentar antes de morrer, e agora ela ia descobrir. Pra Lauren, tudo isso que aconteceu até agora é só preliminar, e que elas estão fazendo um amorzinho gostoso, ela, a mulher e a faca. Então a Lauren corta a barriga dela e começa a brincar com aquilo ali enquanto faz oral nela, até ela achar que é o suficiente pra começar a usar a faca direto na moça. Enquanto ela implora pra morrer, a Lauren entende isso como a moça pedindo pra gozar. E a Lauren decide conceder e enfia a faca no pescoço da mulher, finalmente acabando com tudo. Essa foi a melhor transa da minha vida, e a Lauren vai embora e deixa o corpo da mulher ali. E esse foi o término mais tranquilo da vida dela. Abre aspas. Não acabou porque eu ferrei com tudo, não acabou porque eu sou muito emocionada, não acabou porque eu sou muito grudenta, não acabou porque ela achou alguém melhor, ela não se mudou, ela não disse que na verdade era só uma fase, que ela é hétero, ela não disse que eu tenho pouca libido, ela não me machucou, ela só deu e deu e deu até não ter mais nada. Eu amei uma mulher até o fim, e isso prova que eu sei fazer isso. Fecha aspas. Enquanto isso, alguém tentou enterrar a Dália viva.
Ela tá numa cova rasa atrás do hotel, mas seja lá quem começou, não terminou o serviço, porque ela ainda tá viva, fora da terra e sem um braço. Não ficou muito claro, pelo menos não pra mim, quem que tava fazendo aquilo. Eu não consegui entender se foi a Lauren, eu acho que não foi, mas talvez tenha sido algum funcionário do hotel, não sei, eu não entendi. Porque quando a Dália sai da cova, tem outras 6 cavadas ali perto. E quem são essas outras 6 pessoas? Não sei. Talvez seja coisa do cassino, mas eu não tenho muito como ter certeza. A Dália sai da cova e volta pro hotel, toda ensanguentada e suja de lama e sem um braço. Detalhe, eu não sei quando que ela perdeu esse braço. A primeira memória que vem à mente dela é que ela queimou a mãe dela no quintal de casa. Pessoas podem ser cruéis, mas ela não é. Ela é quieta e tímida e evita interagir com outras pessoas o máximo possível, porque pessoas são cruéis, mas ela não é, e por isso ela tem que se proteger. Ela entra no cassino pra ir ao banheiro e parece que ninguém nota que ela tá ali. Tem algumas pessoas no salão, mas ninguém nem desvia o olhar do telefone. Então ela vai na seção de bebidas grátis e bebe água até encher o estômago e depois ela vai pro banheiro. E no espelho ela vê que realmente ela parece um cadáver ambulante, com a pele desbotada, os olhos vazios, e ela perdeu tanto sangue que a sensação de que ela tem é que o mundo é completamente surreal, tudo é muito colorido e instável, nada faz sentido. Nessa hora uma mulher entra no banheiro. Ela é bonita, tá usando um vestido preto, longo, uma maquiagem elegante e um perfume caro. Ela se aproxima da Dália com uma expressão visivelmente preocupada e, mesmo que a Dália não queira ser vista por ninguém, essa mulher começa a conversar com ela com tanta calma, com tanto carinho, limpando o sangue e a terra do rosto dela, que ela se sente confortada por essa estranha. Até que esse momento, a Dália não lembra nem do próprio nome e não consegue falar nada, então essa moça gentil diz que até ela se lembrar, vai chamar ela de Chelsea, que é o nome da filha dela. E essa mulher se chama Stacy. A Stacy leva a Chelsea, no caso a Dália, né, pro restaurante conforme elas vão andando. E conforme elas vão andando, a Dália se sente cada vez mais viva, mais pertencente a esse lugar junto com as outras criaturas de Deus. Ela ama estar viva e ela foi trazida de volta à vida para finalmente fazer parte dela. No restaurante, a Stacy pede para ela um copo de água e panquecas e uma xícara de café para ela mesma. Esse momento de revelação para Chelsea é descrito como de uma forma muito bonita, muito poético, com ela apreciando toda a vida ao redor, todas as cores, as pessoas, o mundo e como é bom viver, como é bom ser ela e estar nessa terra com outras pessoas que também estão vivendo suas vidas. Principalmente estar na presença dessa mulher linda na frente dela. Ela come as panquecas e agradece a Deus por ter mandado um anjo. Elas são Stacy e Chelsea, mãe e filha, e a vida é linda. A Stacy oferece levar a Chelsea de volta pra tomar um banho e trocar de roupa, e a Chelsea aceita. E elas vão pra um dos quartos do hotel. A Stacy deixa a Chelsea pra tirar aquele vestido sujo enquanto ela vai pegar uma toalha, e enquanto a Chelsea tira a roupa, ela vê que ela tá coberta de sangue e terra. Ela só tem um braço e tem um pênis. Ela grita e a Stacy volta correndo pro quarto pra ver o que aconteceu. E não é sempre que você consegue ter 2 primeiros encontros com a mesma pessoa. Mas a Lauren conseguiu. Depois que ela matou aquela mulher no banheiro, ela revirou o quarto de hotel pra pegar tudo que ela conseguisse, roupas, joias, dinheiro, etc. E o plano dela agora era matar o máximo de pessoas possível antes de a polícia aparecer. Ela conseguiu até um cara pra começar essa missão, que é um tal de Ethan, que ela achou no restaurante do cassino e passou pra ele um papel com o número do quarto onde ela tava ficando. E quando ela viu que deu certo, ela foi cheirar cocaína no banheiro pra comemorar. E de repente ela reencontra o amor da vida dela, suja, ensanguentada e faltando um braço. Agora elas são Stacy e Chelsea, mas elas já foram Sarah e Deborah, mas antes de tudo, Lauren e Dália. Eu acho que eu já falei isso lá atrás, mas a intenção da Lauren era moldar a Dália para que elas fossem iguais, um par perfeito. E que agora a Dália nem sabe mais quem ela é, e esse é o momento perfeito para Lauren se aproveitar disso. Agora a Lauren era uma mulher forte e independente, e a Dália era frágil e desprotegida. Era o momento perfeito para elas recomeçarem o relacionamento sem precisar se preocupar com tudo que aconteceu nesses últimos dias. Agora elas são Stacy e Chelsea, mãe e filha, e ela ama a filha dela mais do que tudo no mundo. Enfim, ela fala pra Dália fechar os olhos antes de elas chegarem no chuveiro, mas só que era mais pra Dália não ver o corpo da mulher que ainda tá ali, todo desfigurado no chão. Só que, mesmo de olhos fechados, a Dália consegue sentir o cheiro do cadáver, e a Lauren só inventa que deu algum problema no encanamento e finge uma ligação pro gerente do hotel e inventa que elas vão pra um quarto melhor, que no caso é aquele outro quarto lá.
A Dália desmaia na banheira e, de algum jeito, a Lauren leva ela para esse outro quarto. Quando a Dália acorda, ela já tá em outra banheira, limpa, e o ponto da amputação no braço dela já tá limpo e com outra bandagem também limpa. Aos poucos, ela começa a se lembrar das coisas, que uma coisa terrível aconteceu naquele quarto, que o nome dela não é Chelsea e que aquela mulher não se chama Stacy. A Lauren começa a chorar e quebra um espelho, se corta com um vidro e a Dália sabe que vai morrer se ela ficar ali. Mas antes que alguma outra coisa aconteça, alguém bate na porta. É o tal do Ethan. A Lauren manda a Dália terminar de se arrumar porque eles têm visita e mais por medo mesmo que a Lauren faça alguma coisa, a Dália continua a brincadeira e por isso a Lauren acredita que as duas ainda estão conectadas. É a mesma ladainha de antes. A Lauren finge que hoje é aniversário de 18 anos da Dália e que era pra ser especial e o caralho. E é a mesma cena que aconteceu com o Daniel lá no começo. Com o Ethan descobrindo que a Dália é trans, mas continuando mesmo assim. E dessa vez realmente rola sexo, tá? Mas no final elas acabam matando o Ethan. A Dália já tava muito puta com essa situação toda. Ela compara a Lauren a uma mosca que tem como único objetivo fazer as coisas ao redor dela apodrecerem. E ela precisa sobreviver, ela precisa matar essa mosca. Ela ataca o Ethan com os cacos de vidro do espelho e corta ele em vários pontos, deixa ele sangrando até a Lauren aparecer pra segurar ele e entrega aquela faca, que agora já tá cega, né, meio cega pra Dália, e diz pra ela terminar o serviço. A Dália diz que com certeza. Pega a faca e coloca contra a própria garganta. A Lauren entra em pânico e com essa distração o Ethan pega um dos cacos de vidro e enfia na perna da Dália e isso faz a Lauren reagir e pisar na cabeça dele até ele morrer. A Lauren começa a gritar com a Dália de por que ela é tão infantil, por que ela quer estragar tudo. A Lauren só quer que elas se divirtam, mas não, a Dália tem que acabar com a festa porque ela sempre age igual uma criança. Mas agora a Dália sabe quem ela é. E que ela não precisa da Lauren, ela nunca precisou, ela não precisa de ninguém. Ela não matou a própria mãe, ela botou fogo nas roupas do armário, mas não foi nada grande o suficiente pra machucar ninguém. Talvez a mãe dela nem tenha chamado os bombeiros nem nada. A Dália só falou aquilo pra Lauren gostar mais dela, mas a Dália não corresponde o sentimento, ela nunca correspondeu. A Dália diz que precisa ir pro hospital e sai do quarto. A Lauren vai atrás e nocauteia ela no corredor e arrasta ela de volta pro quarto. Hoje foi o pior dia da vida dela. E ela sabe que o mundo vai ser um lugar muito melhor sem ela. Ela se odeia porque ela ainda ama a Dália mais do que todo mundo. Mas a Dália não ama ela de volta. Se ela quer tanto matar, por que ela não mata logo alguém que realmente mereça morrer? Ela deita na cama do lado da Dália, corta o pulso tão fundo que decepa a mão, e depois ela corta o próprio pescoço e abraça o corpo ainda desacordado da Dália. Quando a Dália acorda, tudo dói. Ela vê o corpo morto da Lauren do lado dela, fria, inchada e já se decompondo. Mas ela parece tão em paz que é bizarro. A Dália chora. Chora porque acabou e chora porque, mesmo que ela nunca tenha amado a Lauren realmente parecia ter amado ela de alguma forma. Era pra essa ser uma história de Julieta e Julieta, mas essa história é só da Lauren. E a Dália consegue muito bem viver sem ela. Ela consegue viver por conta própria agora. Ela é a própria mãe, ela consegue cuidar de si mesma, ela não precisa de mais ninguém agora. A Lauren teria orgulho disso. A Dália sai do quarto, pega o elevador e vai pro saguão. Ela tá coberta de sangue, mancando com um corte na perna, sem uma parte do braço. Alguém pergunta o que aconteceu e ela cai no chão. Ela tá coberta com tantos fluidos de tantas pessoas, mas que agora isso não importa mais. A qualquer momento as autoridades vão chegar e vão mandar os médicos pra socorrer ela, mas ela não precisa disso. Ela se levanta com dificuldade e sai do cassino. Mesmo com todos tentando impedir, ela ignora e continua andando. É a vida dela pela frente agora. E ela vai viver. Igual eu falei lá no começo, esse livro é até bem popular no circuito de Splatterpunk e até onde eu sei é considerado um dos melhores e mais bem escritos e eu entendo por quê. É sim um livro bizarramente bem escrito e tem um estilo que eu nunca vi ser usado assim especificamente. A autora, a May, usa um estilo narrativo de fluxo de consciência, ou seja, a gente acompanha sim o ponto de vista direto das personagens principais, mas não é feito de uma maneira estruturada, e sim como se fossem os pensamentos mesmo, enquanto eles estão acontecendo. É confuso, desorganizado, até repetitivo, dependendo da situação. E isso realmente te coloca na pele dessas personagens. Outra coisa que foi, pra mim, a parte mais confusa desse livro é a questão da alternância de ponto de vista. Mais uma vez, eu não sei se eu deixei isso claro enquanto eu tava narrando, mas a mudança de ponto de vista da Lauren pra Dália muitas vezes acontece na mesma página. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de alternância, é de capítulo em capítulo, tipo,
esse capítulo aqui é pela perspectiva da Lauren e o próximo capítulo é pela perspectiva da Dahlia, mas não, aqui é tipo, esse parágrafo é pela perspectiva da Lauren e o próximo parágrafo é pela perspectiva da Dahlia, e demora um pouco pra acostumar com essa dinâmica, mas depois de um tempo você acaba pegando o jeito, pelo menos eu consegui pegar o jeito. Eu diria que por causa disso, Fluids é um livro que não adianta muito só ouvir alguém falando sobre, porque não captura o caos que é essa narrativa. Assim, é claro que eu posso sentar aqui e narrar tudo o que aconteceu pra você, mas você não vai conseguir absorver a história através disso. Você tem que ler esse livro pra entender essa dinâmica, viver essa história, e eu acho que realmente vale sim muito a pena. A May escreve muito bem nesse livro, as descrições são todas tão reais e tão palpáveis que, mesmo com o gore sem sentido em alguns momentos, você realmente se sente dentro da cabeça desses personagens de um jeito que até agora eu não tinha visto no Splatter. Apesar de todos os aspectos nonsense, né, ainda assim você entende como aquela personagem enxergou tal situação daquele jeito, entende? Eu também quero ressaltar o jeito como ela escreve algumas coisas pela perspectiva da Dahlia, pela forma como ela descreve o mundo ao redor dela, né? Tudo, mesmo antes de ela morrer, entre aspas, a primeira vez, tem um sentimento de encanto por trás, como se ela realmente estivesse experimentando a vida pela primeira vez em alguns momentos. E é uma escrita muito bonita, muito poética, é uma coisa que eu não tinha visto no gênero ainda. Outra coisa que eu acho interessante aqui é a abordagem do sexo nesse livro. Lá no começo eu falei que em vários momentos fica muito claro que esse livro foi escrito por uma mulher, e eu acho que é nesses pontos em que fica ainda mais claro. É verdade, sexo e violência sexual em geral são aspectos muito presentes no gênero de splatterpunk, e eu já li várias cenas, incluindo essas duas coisas em outros livros, incluindo os que eu trouxe aqui pro canal. Mas tem uma diferença muito grande. Na nota da autora, a May disse que escreveu um livro completamente anti-tesão, e eu entendo o que ela quer dizer com isso. Nos outros livros de splatter que eu já li, que invariavelmente foram escritos por homens, as cenas de violência sexual, mesmo quando tratadas de maneira violenta, como elas são, ainda tem toda uma camada de erotismo, de fetiche, que tira o fator realmente incômodo pra mim. Aqui não. Aqui, mesmo que a Lauren trate tudo como erótico, trate tudo como fetiche, é infinitamente mais violento do que sensual. Esse livro tem as cenas de estupro mais pesadas e mais difíceis de ler que eu já encontrei no splatterpunk até hoje, justamente porque a May trata essas cenas com a brutalidade que demanda, né? Sem o verniz do erotismo tão aberto, igual em outras obras. Você tem que comparar mesmo essas cenas lado a lado pra entender o que eu tô falando. Quando você fizer isso, você vai perceber que tem uma diferença gritante de como esse aspecto é tratado em uma obra escrita pela May, escrita por uma mulher, e uma obra escrita por um homem. Enfim, na minha opinião, Fluids é sim um livro muito bom. Apesar de ser um pouco confuso, eu acho que vale sim a pena a leitura, se você já tem o hábito de consumir splatterpunk e horror extremo. Também vale a pena mencionar que a May é youtuber. Ela tem 2 canais aqui no YouTube, um que chama Arsenic Dealer e um outro que chama Nyx Fierce, e se você curte o conteúdo aqui do meu canal e fala inglês, eu acho que você também vai curtir o conteúdo dela. Ela é uma querida e os vídeos dela são muito legais. Ela tem, eu acho que mais 2 livros publicados que estão na minha lista de leitura, e quem sabe em algum momento eles apareçam por aqui. Tchau!